falando especificamente sobre o jogo. O Dorival deixou o Rodrigo Garro, nada menos do que Rodrigo Garro, no banco de reservas. E por que ele fez isso? É um combo, né, gente? É um somatório. No último jogo, contra o Bahia, derrota em casa, o Garro deu uma declaração fortíssima, dizendo que não aguentava mais, que não tinha condição de jogar 3 jogos numa semana por conta do seu joelho. Ele tem uma lesão crônica, que, ok, é tratada, é curada, mas na verdade solucionada, verdadeiramente não. É o que me parece, de que talvez seja algo que o Garro tenha que conviver constantemente na sua vida, na sua carreira. Ele fez um tratamento na Espanha, ele voltou, ele tem uma tendinopatia patelar e muitas vezes as dores o acompanham. E ele é um jogador imprescindível, fundamental, ainda mais diante de tantas ausências importantes, né? Carrilho, Memphis, Yuri. E o Garro é um cara que, vocês sabem, né? Ele eleva o nível técnico do time. Pois bem, além das dores, da reclamação do Garro, da sequência de jogos, a gente está diante de uma decisão pela Copa do Brasil na quarta-feira diante do Atlético Paranaense, fora de casa, num gramado sintético, que normalmente potencializa lesões de impacto, ou seja, no joelho. Domingo que vem, derby contra o Palmeiras, na Neoquímica Arena, mas um derby contra o Palmeiras. E aí depois uma pausa, uma data FIFA, em que depois dessa data FIFA, no dia 11 de setembro, tem o jogo de volta contra o mesmo Atlético Paranaense, mas aí em casa. E aí tem uma pausa de 10 dias, portanto, depois do derby contra o Palmeiras. Então, o Garro vai participar de 2 jogos fundamentais. Um deles numa condição adversa, difícil, né, que é o gramado sintético do Furacão. E depois um derby contra o Palmeiras, que você não pode abrir mão do Rodrigo Garro. Então, diante desse cenário, o Dorival preferiu optar por tirar o Rodrigo Garro, pelo menos por alguns minutos. Ele entrou no segundo tempo, no lugar do Charles.